E aí, turma, aqui é o JP, e agora a gente vai dar continuidade ao nosso estudo das reações inorgânicas. A gente já havia estudado como classificá-las e também estudado as reações de síntese e análise um pouquinho mais aprofundado. Hoje a gente estuda as reações de simples troca. Então vamos lá entender um pouquinho mais sobre esse tipo de reação. Uma reação de simples troca também é chamada de reação de deslocamento, já que um elemento, uma substância, vai deslocar a outra. Então, vamos entender como funciona essa dinâmica. Para eu saber classificar uma reação de simples troca, é só eu observar que eu tenho uma reação do tipo substância simples que reage com substância composta, formando uma nova substância simples e uma nova substância composta. Lembrando que substância simples é aquela formada só por um tipo de elemento, não importando quantos átomos, e composta mais de um elemento. Essa reação de simples troca sempre vai ser uma reação chamada de óxido-redução, ou reação redox, ou reação de oxirredução, enfim, são sinônimos aí para esse nome aqui, óxido-redução. E o que é isso? Significa que nessa reação vai ocorrer transferência de elétrons. Mais para frente a gente estuda um pouco mais aprofundado só essa parte de reações redox, ok? Que aí tem que estudar o que a gente chama de número de oxidação, enfim, tem todo um tratamento especial para isso, mas vale aqui saber que todas as nossas reações de simples troca serão reações desse tipo, ok? E ela pode ocorrer de duas formas. Como assim? Vamos lá. Uma das reações de simples troca que a gente vai ver é o seguinte, eu tenho aqui A que reage com BC. Eu tenho aqui a minha substância composta BC, eu posso fazer com que o elemento A, desloque o elemento B ou desloque o elemento C. Nesse caso, o A entrou no lugar do B, então a gente fala aqui que A desloca B. Já num outro caso, a gente vai ver que o A vai deslocar o C. Como que faz para eu saber quem que o A vai deslocar? É isso que a gente vai estudar. Vai depender se o A for um metal ou um ametal, ok? Lembrando que, quando eu monto a minha substância aqui composta, em geral, no caso aí dos compostos iônicos e tudo mais, a gente escreve primeiro os cátions, ok? Então, quem é positivo aqui na fórmula vem primeiro, quem tem essa tendência a ficar positivo vem primeiro na fórmula. Vamos lá. Se A for um metal, como que vai acontecer? A vai deslocar B. Nesse caso, como A é capaz de deslocar B, a gente fala que A é mais reativo do que B. Ok? Então, a gente vai ter que comparar a reatividade de A e com a reatividade de B. Se A for mais reativo que B, A é capaz de deslocar B. Se A não for mais reativo, essa reação não ocorre, ou seja, eu misturo duas coisas e não acontece nada, ok? Não acontece reação química nenhuma, tá certo? Então, quem está sozinho tem que ser mais reativo do que quem está junto. Por quê? A ideia é você arrancar aquele elemento para poder entrar no lugar dele, ok? Vamos lá. Como que faz para eu saber a ordem de reatividade? Nos exercícios, isso pode aparecer de diversas formas. Tem exercício que já te dá a ordem de reatividade dos elementos, tem exercício que pede para você analisar o comportamento das reações e escrever essa ordem de reatividade, e alguns que pedem que você já deduza algumas coisas da reatividade de cabeça. Como que a gente vai ver aqui? Vamos ver uma ordem simplificada. Nessa ordem aqui eu trouxe alguns elementos, a gente sabe que tem muitos outros elementos, mas são os mais comuns para aparecer para a gente. Nós temos aqui elementos da família 1A, que são os mais reativos, ok? Então, lembrando aqui que 1A, lit na cama, Robinson Crusoe em francês. 2A, Bete Magrela, casou com o Sr. Barão Ratão, alumínio, zinco, ferro, hidrogênio, que tem um cuidado especial que eu vou falar daqui a pouco, cobre, prata e ouro, ok? Então, temos outros, mas esses são aí os mais comuns. Por que eu tenho essa ordem de reatividade?
Essa ordem está relacionada a uma propriedade periódica que a gente estudou lá na aula de tabela periódica, chamada de eletropositividade. Quanto maior a tendência de um elemento, né, de um metal, a se tornar positivo, ou seja, ganhar carga, né, sair da sua forma metálica para a sua forma de cátion, nós teremos aqui uma maior reatividade. Por isso que nós temos aqui a maior reatividade em 1A e 2A e depois os demais elementos. O hidrogênio está aqui porque quando eu falar de hidrogênio, eu estou falando de reagir com ácidos, tá? Então, a gente vai comparar aqui se os ácidos são capazes de atacar certos elementos, ok? Então, guarde aqui, esse hidrogênio é muito importante eu comparar coisas que reagem com ácidos ou não, ok? Metais que reagem ou não com os nossos ácidos. Outro detalhe interessante aqui é que o C não acaba me importando. Qualquer que seja o meu ânion aqui no caso, né, C, não me importa, porque ele é o chamado de íon espectador, tá? Nós temos aqui como A e B que são os protagonistas dessa reação, então em alguns casos eu posso escrever simplesmente só A reagindo com o B na sua forma de íons, sem mostrar qual que é o C, ok? Justamente porque o C não vai interferir nessa questão aqui da reatividade, beleza? Vamos ver aqui alguns exemplos e analisar esses exemplos. Então, primeiro exemplo aqui, nós temos zinco metálico, então o zinco na sua forma sólida, ou seja, uma barra de zinco, que é colocada numa solução de sulfato de cobre 2, ok? Então tá aqui, ó, isso aqui é um sal que está dissolvido em água. A gente observa, né, para a gente saber se vai acontecer essa reação ou não, temos que ver aqui, ó, zinco está aqui, cobre está aqui. Como o zinco é mais reativo que o cobre, o zinco é capaz de arrancar o cobre. Então, o zinco entra no lugar do cobre e o cobre fica sozinho aqui, ok? Lembrando que aqui a gente tem que respeitar toda aquela parte de cargas e tudo mais. Nesse caso, eu não mudei em nada aqui a questão dos valores ou mesmo do balanceamento, porque tanto o zinco forma um cátion 2+, quanto o cobre já estava aqui 2+, então não interferiu aí essa questão de elétrons, de carga e tudo mais. Como que eu observo isso daqui na prática? Bom, barras de zinco, em geral, têm uma cor metálica, né, um prateado metálico. Solução de sulfato de cobre 2, que é essa daqui, tem um tom azul claro, muito bonito. Quando eu misturo, né, coloco essa barra de zinco nessa solução, eu percebo que a solução vai perder cor, porque o sulfato de zinco é incolor em água. Então, a solução vai descorar e, além disso, a minha barra, que era prateada, vai ficar avermelhada, porque o cobre metálico que está se formando tem essa cor avermelhada. Então, aí eu vejo que está acontecendo essa reação, ok? Mas mesmo que eu não visse, eu poderia fazer a previsão dela usando aqui a nossa ordem de reatividade. Outro exemplo, nós temos aqui uma barra de prata, né, prata metálica, quando eu coloco ela numa solução de borato de alumínio, ok? Esse sal aqui dissolvido em água. A prata está aqui atrás, alumínio está aqui. A prata é menos reativa que um alumínio, ela está mais para trás aqui. Então, ela não consegue deslocar o alumínio. Assim, não acontece nada. Eu coloco essa barra no borato de alumínio e eu não observo nada porque não acontece reação nenhuma, tá? Então, aqui a prata não foi capaz de deslocar o alumínio. Agora, eu peguei aqui, ó, uma tirinha de magnésio, né, magnésio metálico, e coloquei isso em ácido sulfúrico diluído, ok? Tá aqui dissolvido em água, né, esse ácido sulfúrico. E aí, o que a gente percebe? Vamos comparar aqui. O magnésio é da família 2A, é mais reativo que o hidrogênio aqui, ou seja, ele é capaz de deslocar o hidrogênio. Então, o magnésio entra aqui, o hidrogênio sai. Assim, a gente forma sulfato de magnésio e gás hidrogênio. Essa reação, a gente observa visualmente que ela acontece porque essa barra de magnésio, quando eu coloco imediatamente ao colocar no ácido sulfúrico, ela começa a soltar algumas bolhas. E eu percebo que a barra vai sendo corroída. Por que ela vai sendo corroída?
Porque o magnésio vai se transformando em íon magnésio que está dissolvido na água. Então eu vejo que a barra, né, a tirinha de magnésio vai desaparecendo e essas bolhas que se formam é gás hidrogênio, ok? Então aí uma das reações. Nesse caso, eu falo aqui, né, que o ácido atacou o magnésio, mas na verdade, se a gente vai entender a fundo, é porque o magnésio deslocou o hidrogênio, ok? Já se eu faço ouro metálico, então pego, por exemplo, uma correntinha de ouro, ouro metálico, quando eu coloco em ácido clorídrico, por exemplo, né, aqui diluído, o ouro está aqui atrás, o H está aqui. O ouro é menos reativo que o hidrogênio, ou seja, eu posso colocar uma barra de ouro em ácido clorídrico, que é um ácido forte, e não vai acontecer nada. Por quê? O ouro não é capaz de deslocar o hidrogênio, então ele não vai ser atacado. A corrente não vai sofrer nenhum tipo de corrosão nem nada, ok? Isso não significa que eu não consiga atacar ouro, prata, enfim, com alguma mistura de ácidos. Por quê? Nesses casos, eu estou comparando o meu metal com o hidrogênio. Mas existem algumas misturas de ácidos, por exemplo, uma mistura chamada água régia, que é uma mistura de ácido nítrico com ácido clorídrico, que é uma mistura chamada oxidante. Ela sim é capaz de atacar ouro, ok? Então, eu consigo corroer ouro quando eu misturo com água régia. Nesse caso aqui, o caso mais simples, né, tradicional, isso não ocorre. Então, não consigo aqui perder a minha correntinha de ouro se eu coloco em ácido. Isso permite a gente fazer uma conclusão muito interessante. Quanto mais reativo for o metal, menor a sua nobreza. Então, uma forma bem prática de guardar isso daqui é porque muitos exercícios trazem aqui falando de cobre, prata e ouro, que são metais nobres. Por quê? Porque eles são pouco reativos. Eles estão aqui mais para trás porque eles, em geral, não são atacados por ácidos. Diferente desses daqui. Se eu coloco qualquer um desses metais aqui, eles vão reagir com ácido. Então, falar de reatividade do metal é o inverso de falar da sua nobreza, tá certo? Então, fica aí uma dica muito válida para você saber dentre as reações de simples troca com metais. A gente vai ver agora as reações com ametais, que são menos comuns, ok? Essa parte aqui é fundamental que você saiba. A grande maioria dos exercícios trata justamente de fazer previsões ao misturar aí um metal com ácido ou com algum sal dissolvido em água, beleza? Vamos lá. Se A for um ametal agora, o que vai acontecer? Bom, agora quem vai ser espectador vai ser o B, porque o A vai trocar de lugar com o C. Para isso acontecer, assim como a gente viu, A também terá que ser mais reativo do que C. Então, aqui agora a gente vai comparar a reatividade de A e de C. Aquele que for mais reativo é por onde o sentido da reação vai acontecer. Então, se eu pego A, coloco com BC, sendo A mais reativo, a reação acontece, ok? Essa ordem de reatividade tem um jeito bem fácil aí de guardar, assim que a gente vê ela. É essa daqui, ó. É a ordem dos nossos ametais, que a gente já usou para várias coisas. E por que tem essa ordem? Porque, assim como no caso dos metais está relacionado com eletropositividade, no caso dos ametais está relacionado com a eletronegatividade. Então, quanto mais eletronegativo, mais reativo o meu elemento vai ser. No caso, o mais eletronegativo de todos é o flúor, ele é o mais reativo também. Okay? Então, temos aqui flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Também já ensinei para você a guardar isso lá na aula de ligações químicas e em algumas outras aulas que a gente precisou desses elementos, como fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital, ok? Como que faz para a gente saber as substâncias simples com esses elementos? Lembrando que substância simples de metal, basicamente é só o símbolo daquele elemento. Então, eu falo ferro metálico, Fe.
Falo sódio metálico, Na. Agora, no caso dos ametais, não é tão simples. Para a gente guardar, tem uma maneira bem bacana aqui. Quais são diatômicos, ou seja, as substâncias simples daqueles elementos formados só por 2 átomos deles? São esses daqui, ok? Dentre esses que a gente viu, é o FON, Cl, Bri, H, são 7. Quando eu falar de gás flúor, estou falando de F2. Gás oxigênio, né, substância simples oxigênio, O2. Gás nitrogênio, N2. Gás cloro, Cl2. Bromo líquido, Br2. Iodo sólido, I2 e gás hidrogênio, H2. Muito importante guardar aí esses elementos como diatômicos, ok? Então, quando eu for colocar para reagir flúor, eu não vou colocar só F, eu tenho que colocar F2 e assim por diante, ok? Vamos ver aqui alguns exemplos para a gente poder julgar. Lembrando que em todos esses casos que a gente vai ver, o B vai ser o nosso íon espectador, então ele não vai interferir aqui. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, quando eu pego gás flúor e faço uma reação com cloreto de sódio, vamos comparar o flúor com o cloro. Como o flúor é mais reativo que o cloro, essa reação acontece. Então, o flúor desloca o cloro, formando fluoreto de sódio mais gás cloro, ok? Então, essa reação aconteceu porque o flúor é mais reativo que o Cl. Agora, se eu pego, por exemplo, aqui, enxofre. Enxofre não está aqui nos diatômicos. Uma das formas de encontrar o enxofre na natureza é como S8. Ele ainda assim é uma substância simples. Só que se eu comparo o enxofre aqui com o cloreto de magnésio, né, tem que comparar o enxofre é um ametal, comparar ele com o ametal cloro. O enxofre está aqui para trás do que o cloro, está mais para trás. Então, ele é menos reativo. Ou seja, a reação nesse sentido não é favorecida, ela não acontece. Então, eu posso misturar esses dois que eu não vou observar nada, tá? Detalhe aqui só para a gente fechar. Nesse sentido, né, F2 mais 2NaCl acontece, né, forma isso daqui. Se eu partisse desses reagentes, como eu estou partindo aqui, o cloro não é capaz de deslocar o flúor, por isso que a reação não acontece no sentido contrário, tá certo? Então, aí só para a gente julgar um sentido e outro da nossa reação química, beleza? Como eu disse, dessa aula aqui, fundamental que você saiba a parte dos metais. Mas, caso aparecer dos ametais, não tem segredo, ok? A gente fecha aqui a nossa aula. Temos ainda mais um tipo de reação que a gente vai estudar daqui a pouco. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.